Tem alguém falando? Acho que pode, então, iniciar, né, Murilo, o treinamento, e aí, se surgir Pode ser. dúvidas, a gente pode ir tirando no Tá decorrer, bom. tá bom? Beleza, beleza, fechou. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Eu vou estar usando a conta aqui da Hanteg, tá, pessoal? Mas, enfim, é bem similar aí a conta de vocês, tá? E aí, conforme a Carol comentou, qualquer dúvida a gente vai alinhando juntos, tá? Eu acredito que muita gente aqui, né, Carol, já deve ter acessado o sistema, certo? Sim, todos já acessaram. Tá. Todos Então, aqui pessoal, acho que... também são pessoas que alimentam essa plataforma. Elas Ah, sobem, legal. são as pessoas que sobem os arquivos para a Hanteg. Legal. Então, o pessoal já está bem familiarizado, vamos dizer assim, né, com alguns pontos aqui da ferramenta, né? Sim. Tá bom. Bom, beleza. Eu vou dar um overview, então, para vocês, tá? Se vocês tiverem, se verem que, assim, que eu estou sendo um pouco redundante ou coisas que vocês, enfim, já estão ok com relação a isso, aí levantem a mão, tá? Fique à vontade aí para me acionar, até para, enfim, né, às vezes não falar conteúdo aqui que não precisa, tá? Como eu não estou enxergando a tela, eu estou só numa tela aqui, então eu não estou enxergando o Google Meeting aqui, tá? Então, se alguém tiver qualquer dúvida, habilita o microfone, chama aí que a gente vai, eu paro aqui o que estiver fazendo, tá? E aí a gente vai se alinhando, tá bom? Só confirme para mim se vocês já estão enxergando, só falem um ok, beleza? E aí eu já dou início aqui para a gente. Estou visualizando a tela? Deixa eu olhar aqui. Sim. Beleza, tá bom. Então vamos lá, pessoal. Bom, como vocês já conhecem, né, aqui é a parte então da central de mídias, né, a parte inicial da ferramenta. Lá na conta da Multilaser você já tem bastante assets já cadastrado, né, tem muita coisa lá, muito material já cadastrado. Então aqui em cima a gente tem todo o processo de busca, né, dos conteúdos, ali por palavra-chave, por descrição, por nome, um autor, ou um ID que a plataforma gera. Aqui também dá para fazer filtros por datas, tá? Entre datas de início, de quando eu iniciei um cadastro e até a data final. Então, se eu quero pesquisar tudo, por exemplo, tudo que foi começado lá em janeiro até a data de hoje, é possível, tá? Aqui a gente tem, acho que vocês já devem também estar bem por dentro disso, aqui a gente tem filtros também de item e kits, né? Para quem não entendeu ou não sabe a diferença, a parte de kits é quando a gente cadastra mais de um asset, vamos dizer assim, né? A gente cria um conjunto de assets, então um conjunto de arquivos, como a gente vê aí de produtos, então vários produtos, várias fotos do mesmo produto, do mesmo kit, tá? Ou ali o template que vocês geram também, que tem ali os arquivos fontes, o PSD, as imagens que foram geradas dentro do último kit, ou de um único kit, tá? E um item é um item avulso mesmo, é um único asset sendo cadastrado na ferramenta. Aqui filtros de extensão, então quero pesquisar tudo por JPEG, PNG, PSD, vocês podem fazer esse filtro. Aqui por equipe, geralmente quem visualiza todas as equipes, no caso acho que a Multilaser não tem, né, as equipes, né, Carol, me confirma se eu estiver errado, mas só para alinhar vocês como que funciona. As equipes, eu consigo distribuir determinados conteúdos para determinados grupos de pessoas. Então, se vocês criarem com o tempo algumas equipes, vocês podem depois ir ali e vinculando aquele asset, aquele kit, diretamente para aquele grupo de pessoas. E somente aquelas pessoas que estão, por exemplo, no grupo aqui na equipe de comunicação, visualizam determinado material, tá? Aqui no caso, quem vai ver essa lista completa é o administrador, e aí quem é, por exemplo, da equipe de comunicação vai estar só enxergando a equipe de comunicação aqui nesse combo box, tá? A parte de qualificação, não sei muito bem se a Multi tem, mas só para também alinhar com vocês, é um processo de qualificar o meu conteúdo que eu estou cadastrando. Então, isso aqui é colaborativo, vocês podem ir lá e dar 1 ou 5 estrelas, tá? Referente àquele material. Qual que é o objetivo disso? É fazer com que realmente a gente enxergue a qualidade daquilo que é produzido, né? Dentro ali da minha empresa, enfim, que está sendo cadastrado também na plataforma. Então, se eu tenho até fotos, por exemplo, de produtos que eu enxergo que podem ser melhoradas, vamos dizer assim, com o tempo, eu posso qualificar essas fotos, por exemplo, de 1 estrela, e aí eu sei que daqui 2 meses eu vou filtrar tudo que é foto 1 estrela para eu poder tirar de novo as fotos desses produtos, tá? A gente tem um caso até que a Leroy, né, a gente criou até essa funcionalidade que a Leroy acaba usando,
porque como eles têm uma gama muito também grande de produtos, e aí eles fazem recorrências assim de tirarem novas fotos, né, de acordo com o tempo que foi feita aquela imagem, tá? E aqui todo o processo de filtro também por categorias, né, que eu sei que vocês também trabalham bastante, filtram mesmo por categoria de produto, né, ou marca, né, então ali todo o processo de filtragem por isso, tá? Pessoal, tranquilo até aqui, nenhuma dúvida? Deixa eu olhar aqui. Tá, beleza. Vamos voltar aqui. Se vocês tiverem dúvidas pontuais, tá, quiserem levantar, fica à vontade, tá? Bom, aqui na parte do menu lateral esquerdo, a gente tem todo o processo de cadastro também. Então, aqui eu faço o upload de item, como eu falei, que é um único arquivo, né? E o upload de kits, que aí vocês também devem estar bem familiarizados com isso, tá? Então, quem não conhece, quando eu clico aqui, por exemplo, upload de item, eu consigo fazer o upload de várias imagens ou vários arquivos de uma única vez, tá? PDF, doc, como, né, a gente tem aqui essas informações, consigo fazer. E aí, o que é interessante aqui? Eu cadastro individualmente. Então, eu vou criando aquele item avulso, como eu mostrei lá no filtro, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma imagem aqui. Deixa eu pegar uma imagem que a gente tem aqui já pronta. Por exemplo, posso pegar várias imagens aqui de uma única vez. No caso, vou pegar duas aqui, arrasto, tá? E ele vai fazer o upload aqui individual, né? Então, eu vou escolher aqui o template que eu vou querer cadastrar essa imagem, por exemplo. Escolher aqui uma categoria X aqui, tá? Aqui eu posso escolher, no caso, ele já vem pré-setado a equipe, se eu estiver vinculado a uma equipe, como a Multi não tem, então isso aqui vai estar em branco mesmo. Insira uma descrição. Posso marcar aqui se vai ser visualizado por alguma pessoa ou não, tá? A data de expiração também, então se eu tenho algum item, né, ou algum kit, por exemplo, de algum produto ou alguma peça que eu sei que vai valer, por exemplo, até um ano, por exemplo. Eu sei que daqui a um ano esse produto vai sair de linha. Ou então essa campanha, por exemplo, a gente, né, eu vi que já tem alguns materiais, por exemplo, de Black Friday. Pô, daqui em diante acabou a Black e a gente não vai mais usar essa peça. Então eu posso travar o uso dessa peça com o tempo, tá? Então eu marco uma data aqui, por exemplo, e aí depois dessa data as pessoas não conseguem mais fazer o download, tá bom? Aqui eu tenho o nome, né? Posso alterar esse nome, colocar, por exemplo, aqui móveis. E aqui são as tags, né? Onde eu vou lá taguear todas as minhas imagens. Então, posso colocar também aqui, eu repetir como móveis, e vou sempre dando enter ou vírgula, ele vai dando esse espaço aqui, vai criando as tags para mim, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, piscina, né? Que tem a fotinho lá, tá? E beleza. Essa parte de link alternativo, no caso, se tem algum tipo de visualização, se eu tenho algum arquivo, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui de 3D, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um arquivo aqui em 3D, que eu vou salvar o arquivo fonte aqui na Runtag, mas eu quero ter o preview desse arquivo para eu poder visualizar o que tem dentro dele. E aí eu posso pegar esse preview que é gerado em 3D, por exemplo, às vezes um vídeo que muitas vezes a gente gera, eu posso jogar esse vídeo no YouTube, por exemplo, e colocar um link alternativo aqui, embedar esse vídeo do YouTube dentro aqui da ferramenta, e eu vou ter essa visualização, esse preview, tá bom? Essa parte aqui de imagens da galeria, o que funciona? São as imagens que vão lá na minha galeria mesmo, onde eu vou ter o meu thumbnail, né? Onde eu visualizo na minha galeria as imagens que estão ou no kit ou no item, tá bom? Mesmo eu sendo um único item, uma única imagem, eu consigo gerar um carrossel de imagens. Então, se eu quero pôr um detalhe, por exemplo, de uma imagem, no caso, posso estar clicando aqui, eu tiro um print aqui da minha tela, aqui no caso, ó, vou copiar esse aqui, por exemplo, tá? E vem aqui em captura. Então, eu tirei um print, dei um Ctrl C, né, printei a minha tela, dou um Ctrl V aqui e adiciono essa seleção, tá? E aí o sistema vai gerar também para mim um carrossel de imagens, mesmo se eu for um único item, tá bom? Então, eu consigo ter essa opção de captura. E essa opção de captura, ela pode ser muito utilizada também para arquivos como o zip, tá? Como um PSD, né? No caso que o sistema ainda não gera esse preview para poder visualizar o que tem dentro do arquivo, então eu posso também fazer essa captura para que eu enxergue o que tem dentro desse meu arquivo antes de fazer o download, tá? E aqui é o mesmo esquema. Então, aqui eu consigo fazer, escolho as categorias, faço todo o processo aqui que eu já mostrei.
Se eu tenho também arquivos, né, que poxa, aqui as tags são muito parecidas, eu posso vir aqui, copio e dou um Ctrl V aqui também, ele vai copiar as tags, tá? E salvo. Então, ali eu vou estar salvando, né, vou estar, como eu falei, vou estar criando vários arquivos de uma única vez, mas eles vão estar sendo salvos na ferramenta individualmente, tá? Então, vou dar um salvar aqui só para a gente ver. Beleza, salvou. Posso continuar, eu volto aqui para minha galeria. Então, ó, já foi salvo aqui, né? Cada imagem aqui que eu já cataloguei foi salvo separadamente aqui na plataforma. E aqui, por exemplo, o carrossel que foi criado, tá? Então, ali naquela base de captura, eu acabei criando, mesmo sendo um único item, eu tenho um carrossel para até mostrar o detalhe dessa imagem ou o arquivo, como eu falei, tá bom? E aqui nessa parte de upload de kits, é a mesma coisa, só que qual que é a diferença? É o conjunto, como vocês devem estar bem acostumados. Então, é o conjunto de vários arquivos, de vários assets, que a gente chama, né? Eu coloco aqui e faço todo o processo aqui de descrição, nomenclatura, tags baseada nesse kit. E a parte da galeria é a mesma coisa. Então, eu posso tanto capturar, como também fazer o upload de uma imagem para gerar ali a imagem de capa desse meu kit, tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal? Quem não utilizou ainda a ferramenta, só levantar a mão, só para eu ter mais ou menos uma ideia. A Érica, a Ana, a Gabriela. Então tem bastante gente aí. 5 pessoas. Legal, legal. Bom, pessoal, tranquilo para Murilo, vocês? E da Carol? parte dos itens, né? Uhum. Então, se eu quiser subir um manual de identidade da marca, se eu quiser Uhum. subir uma apresentação institucional, ou se eu quiser subir uma embalagem, se eu arrastar esses 3 itens diferentes lá para o item, eles vão subir individualmente? Vão É subir isso? individualmente, exatamente. Eles Tá, vão subir individualmente, tá? Aí o ok. kit, né? Quando eu crio o kit, aí eu crio o agrupamento desses arquivos. Aí eu Ó, gero no kit. Então, se você tem, por exemplo, o manual da marca, onde você tem lá o PDF, e vamos dizer assim que você tem o InDesign que você fez, ou se você usou qualquer outro tipo de programa e você quer também colocar o arquivo fonte, você pode criar um kit, né? Um kit do manual da marca. Ou então, o manual da marca você pode ter dentro dele um PNG, que é vamos dizer assim, a marca, o logo multilaser, tá? Vou estar só dando um exemplo aqui. Você pode ter esse kit do logo, que aí vai ter dentro um PNG, pode ter dentro o logo, por exemplo, em preto e branco, o logo colorido, o JPEG, sabe? As aplicações que você pode colocar também dentro desse kit, entendeu? E aí você cria um kit do logo, e aí quando as pessoas vão acessar, vai ter esse kit com todos os arquivos ali para serem feito o download, tá? Ele pode fazer o download só do aham, PNG, pode fazer o download JPEG, e assim por diante, tá bom? ok. Então, legal. O pessoal que... Bom, a parte do upload de kits, então, funciona da mesma forma, né? Vou mostrar aqui, já que tem algumas pessoas também que não... que é a primeira vez. Vou fazer o mesmo procedimento, tá? Vou pegar agora aqui outras 2 imagens aqui no caso, e vou jogar aqui só para vocês verem, então, como que é o processo, né? É a mesma coisa lá do item, só que a diferença, como eu comentei, vão ser 2 arquivos aqui, né? 2 imagens carregadas, tá? E aí todo o processo aqui de categorização vai ser feito na base dessas 2 imagens. O que é importante, tá vendo? O arquivo salva automaticamente. A gente fez uma atualização no sistema, que aí, então, o que é imagem, o sistema hoje salva automaticamente. Claro que, por exemplo, como eu estou criando um kit agora, a primeira vez inicial, né, eu tenho que salvar essas informações que eu vou estar colocando aqui, né, nos meus atributos. Então, vou colocar aqui, por exemplo, de novo, aqui é uma imagem, vou colocar aqui um nome, por exemplo, sei lá, móveis externo, né, só para ter uma ideia. Pode ser uma descrição, vou colocar a tag aqui também, móveis, tá? Também posso, não, se eu quiser não colocar tag também não tem problema, tá? Mas o importante é sempre ter tag, tá, pessoal? Por mais assim, o sistema ele vai pegar todas essas informações, ele vai pegar nome, ele vai pegar a descrição. Se a imagem tiver os atributos, tá? O que são os atributos? Aliás, os metadados, por exemplo, que já estão embutidos na imagem. Então, vamos dizer assim, um fotógrafo tirou as fotos lá dos produtos da Multi, ele já trabalhou alguma coisa, já colocou ali alguma tag dentro daquela foto, ou tem até um modelo de câmera, né? Porque hoje as câmeras elas extraem isso, né? Acabam salvando dentro do JPEG ali até o modelo da câmera que foi tirado.
tudo isso vira insumo, tá? Tudo isso é metadado que a plataforma ela carrega para ela e traz isso como dados para que, se eu fizer uma busca, por exemplo, por câmera Canon, por exemplo, ele vai fazer a busca. Digitar Canon na plataforma, ele pode fazer essa busca e trazer todas as fotos que foram tiradas com a câmera Canon, tá? Mas é sempre importante colocar as tags, porque a tag ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito referente ao meu ativo, ao que eu estou cadastrando, né? Então, no caso, ela é muito, entre aspas, pessoal daquele próprio arquivo, tá? Aqui eu vou pagar também equipe. Aqui eu posso, como eu falei, né, ver as pessoas, ou então adicionar uma equipe, mas no caso de vocês não tem, ou então também posso enviar notificações também para os usuários do sistema. Então, eu quero que todo mundo receba uma notificação quando tiver feito um cadastro desse kit, por exemplo. Marco aqui que todos, ou então marco uma única pessoa, uma ou duas pessoas. E o que acontece? Essas notificações aparecem aqui. Então, toda vez que ela logar, vai ter aparecido aqui, ó, acabei de fazer o cadastro, ó, apareceu aqui que o cadastro dos arquivos que foram feitos, tá? O mesmo esquema aqui de data de expiração e assim por diante, tá bom? E aqui na galeria a mesma coisa, então, tá vendo? Ele já gerou para mim o thumbnail, que vai ali na minha galeria, mas se eu quiser criar novas capturas, quiser então subir um novo arquivo, quiser criar uma nova visualização que vai ser ali a minha foto de capa, eu também posso. Então aqui, só voltando aqui que é importante, o sistema já salvou as imagens, mas como eu não tinha nenhuma informação aqui, eu venho aqui e salvo, tá? O que é legal agora com relação aqui? Vou lá voltar para minha galeria. Se eu tiver, por exemplo, agora pegar esse kit ou esse item que eu acabei de subir, né, qualquer outro aqui na ferramenta, eu quiser editar agora esse kit, vamos dizer assim, eu tenho uma imagem só para subir, ou eu tenho um arquivo que eu quero atualizar esse kit, quando eu venho aqui editar e subo um novo arquivo, uma nova imagem, e eu não precisar mudar nenhum texto aqui, eu não preciso inserir nenhuma outra informação, automaticamente só subir o arquivo aqui, a plataforma já salva esse kit, eu não preciso ficar clicando no botão salvar e assim por diante, tá? Então foi uma forma também que a gente buscou aí de melhorar o processo de edição e de salvar também aqui os conteúdos, tá? Então vamos dizer assim, eu queria um kit, eu vou ter que editar 10 kits, por exemplo, eu abro os 10 kits em abas diferentes, eu vou subindo as imagens e depois eu posso só ir fechando, eu não preciso ir entrar de novo, vir aqui e salvar, tá? Então o sistema automaticamente ele já está fazendo essa salvação, vamos dizer assim, tá? De todos esses meus kits, tá bom? Então, voltando aqui, ó, só entrar então agora no detalhe desses que eu cadastrei. Então, eu volto aqui, entro no detalhe, e aqui é onde ficou, né, os atributos que eu cadastrei ali. Então, móveis externos, imagens, data de criação, tá? O ID que a plataforma gerou. Então, se eu quiser também fazer uma busca pelo ID, fulano, procura esse ID aqui na Handtag, tá? É possível, tá bom? Esse coraçãozinho aqui, eu consigo favoritar esse meu kit ou meu item, tá? Então, ele acaba gerando aqui, a gente entra aqui agora nessa parte do menu lateral, onde gera os meus favoritos. Então, aqui eu acabo criando uma galeria pessoal, tá? Então, eu tenho ali os meus favoritos, que são aqueles arquivos que eu utilizo com uma certa recorrência. Então, vamos pensar até no exemplo da Carol. Opa, acho que tem alguma pergunta aqui. Beleza, Ana, pode falar. Oi, Murilo, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Uma dúvida que eu tenho é sobre os favoritos, até Tá. esperei você chegar nessa parte. Os Legal. meus favoritos, quando eu entro na página deles e eu clico para ver o item, ele não entra. Será que é algum problema com o meu usuário, algum bugzinho, ou é algo que, de fato, o favorito seria só para ser visualizado? Não, teoricamente tinha que entrar, Ana. Tem que entrar sim, tá? Faz o seguinte, manda um e-mail para mim, tá? No murilo@ranteg, vou até colocar aqui no chat. E aí, me manda um print da sua tela depois, por favor. Tá bom, mando sim. Tá? Que eu já avalio aqui com o pessoal o que pode estar acontecendo, tá? Aí me manda um print da sua tela, um passo a passo, ó, quando eu clico aqui acontece isso. O que acontece? Quando você clica, ele volta para a tela inicial ou ele realmente não carrega? Ele volta para o inicial. Tá bom, tá bom. Beleza, se você puder só detalhar isso por e-mail, eu já vejo o que pode estar acontecendo aqui, tá? Mas a ideia é realmente que você consiga abrir aqui, tá bom? Legal, obrigada, viu? Imagina. E aí, pessoal, fica aberto, tá, para vocês. Então, se tiverem qualquer tipo de problema, podem me acionar, tá? Tanto me chamar, mandar um e-mail para mim, ou até mesmo esse botãozinho aqui, esse íconezinho aqui do chat,
manda uma mensagem lá que a gente responde, tá bom? E a gente tira as dúvidas, ou se for um caso, por exemplo, que tem que fazer algum tipo de manutenção ou ver o que está acontecendo, a gente informa, enfim, o que a gente vai mexer e depois dá mais ou menos uma ideia de quando isso vai ser ajustado, tá bom? Então, voltando aqui, eu tenho os atributos que foram criados, né? Aqui são as imagens da galeria que também que foram geradas. Aqui eu consigo ver um comentário também, então eu posso fazer comentários desse meu kit, tá bom? E aqui também tem um histórico de atividade, então no sentido assim, se alguém incluiu um novo arquivo dentro desse kit, tá? Se houve uma edição de nome, uma inserção de descrição, eu consigo ter um histórico de atividade dentro dele. Somente mais esse histórico é quando faz uma edição, né? Se eu tenho um perfil que edita, eu consigo ter essa visualização. No caso de downloads, também eu consigo ver quantos downloads foram feitos aqui e quantos comentários também tem, tá? Outro ponto importante é o compartilhamento. Então, eu também consigo compartilhar aqui dentro da ferramenta os meus ativos, né? Tanto o meu kit inteiro, no caso aqui do exemplo que eu estou dando, como também eu posso entrar dentro de cada item, de um asset dentro de um kit e compartilhar somente aquele arquivo, por exemplo, tá? Então, se eu não quiser compartilhar o kit todo, eu também posso compartilhar esse único arquivo. E o processo aqui é o mesmo. Então, lá, compartilhamento, ele gera esse link, tá? Eu posso permitir um acesso externo, solicitar uma identificação, que eu sempre acho válido isso aqui, tá, pessoal? Solicitar a identificação é uma segurança que vocês dão para o sistema e até para entender depois, como administradores, tá? Vocês terem um relatório de mostrar quem acessou externamente a plataforma. Então, quem gerou o link, isso é importante, e quem acessou externo, tá? Então, sempre quando solicita uma identificação, a plataforma vai dar para a pessoa que vai estar acessando esse link um campo para ela preencher com nome e e-mail, e aí eu consigo ter essa visão dos acessos externos, tá? Se eu não coloco isso aqui, por exemplo, quando eu copio o link e mando para alguém, tá? Essa pessoa vai acessar direto, não vai ter que gerar uma identificação e aí também o sistema não vai gerar um log para a gente, tá? Tem uma data de expiração aqui também para esse link, isso também ajuda bastante no caso enfim, poxa, esse link aqui tem que ficar aberto aqui durante um determinado período, coloco a data, a partir dessa data o link não funciona mais. E aqui, se eu quiser compartilhar com usuários internos, então eu posso compartilhar tanto com os usuários, eu venho aqui, por exemplo, e adiciono, tá, essa pessoa, ou então uma equipe, mas no caso vocês não possuem equipe, então não tem problema, tá? Um outro ponto importante, sempre que é feito um compartilhamento, então tá vendo, eu gerei um link aqui, eu copio esse link e tenho que salvar, tá, pessoal? A gente vai ter uma segunda versão aqui da ferramenta agora no primeiro semestre de 2022, a gente está melhorando um pouquinho essa tela aqui, tá? A usabilidade dela. Mas é importante isso. A gente teve alguns problemas no começo, então a gente está tendo que indicar algumas pessoas. A pessoa fala, às vezes o link não está funcionando, tal, quando eu compartilho. Aí eu sempre pergunto, você salvou quando gerou o link? Ah, não salvei. Então tem que salvar, tá? Não é só copiar o link. Então copia o link, salva e manda para quem precisa mandar, tá? Isso é bem importante, tá bom? Aqui eu tenho uma visão também em grid, em lista, né? Se for o caso. E aqui a ideia, como eu falei. Então, clicando no detalhe, ó, eu tenho todas as informações, tá vendo? Ó, os metadados que eu falei, que o sistema trouxe, né? E aqui eu posso estar compartilhando individualmente só esse arquivo, tá? Então, eu quero compartilhar o que está dentro do meu kit, também é possível, tá bom? E aqui no caso de imagens, vocês devem ter visto isso aí na ferramenta, eu posso tanto fazer o download no tamanho original da imagem, então aqui no caso ela está 3.500 e pouco, né, por 3.500 e pouco, ou então em outros tamanhos. Então a plataforma também ela me dá a opção de eu fazer esse download de outros tamanhos, tá? Já vem esses tamanhos pré-setados aqui, e aí, beleza, eu não preciso dela em original, eu quero extra pequeno para colocar numa apresentação, para colocar num arquivo X, que eu não preciso numa alta qualidade, eu venho aqui e faço já o download pequenininho, tá bom? E aí, para fazer aquela qualificação que eu falei para vocês, como a gente está dentro de um kit, né, por aqui, eu não consigo fazer, porque qual que é a ideia do kit? A qualificação aqui do kit, ele é a nota de todos os itens. Opa, vamos lá. Gabriela, oi, Murilo. Pode falar, Gabriela. Tudo bem? Boa tarde. Boa Murilo, tarde. deixa eu tirar uma dúvida com você. A gente acaba recebendo bastante demandas assim de parceiros, de e-commerces, solicitando para a gente imagens em tamanhos
um pouco diferenciados, por exemplo, 2.000 por Tá, 2.000, 3.000 por tá. 3.000. No nosso Uhum. Ranteg, ele tá liberado, se eu não me engano, até 1.500 ou 1.000 por 1.000. Não, desculpa, ele tá Uhum. liberado até 1.000 por 1.000. A gente Tá. conseguiria acrescentar essas outras medidas para facilitar nesse processo, né, do próprio Ranteg, ele fazer esse redimensionamento das imagens? Como que funciona? Então, Gabriela, hoje esse tamanho, ele já é pré-definido, tá? Então, assim, todo Uhum, mundo, todas as contas, todos os clientes, eles utilizam esse tamanho. O que que a gente trabalha aqui, né? Deixa eu entrar no detalhe aqui só para exemplificar melhor. O que que a gente trabalha? A gente sempre trabalha aqui o 1080, o 540, né? O 360 e o 2000, o 270, tá? No caso, a gente teria que inserir aqui um novo tamanho, vamos dizer assim, tá? É que assim, a gente ainda não tem a opção de você poder escolher o tamanho que você quer redimensionar. Isso está no nosso roadmap, tá? Então certo. aí a nossa ideia é que você possa vir aqui fazer um crop na imagem, tá? Ou então, pô, eu quero aqui baixar ela em 2000 por 2000, tá? E você automaticamente poder escolher isso. Mas hoje, por enquanto, esse tamanho ele está presetado. Agora, sim, me tira uma dúvida. É, quando o fornecedor ele pede sempre 1.000 por 1.000, como é que é? Porque qualquer coisa a gente pode tentar adicionar um outro tamanho aqui, e que se você já está subindo, por exemplo, a imagem proporcional, né, como no caso dessa aqui, ó, 3.500 por Uhum. 3.500, automaticamente, aí, né, a ideia já é aparecer aqui, por exemplo, 1.000 por 1.000, vai ter 1.080 por 1.080, 1.000 por 1.000, por exemplo, 540, entendeu? Sim, sim, ele segue a mesma proporção, mas vai mudando só os tamanhos. Então, por exemplo, a gente teve uma solicitação do Carrefour, que aí a gente Tá, teve que fazer toda esse redimensionamento das imagens para tá, 1.500 por 1.500. Então, aí, como que nós fizemos? Nós uhum, editamos o arquivo original no Ranteg para colocar por 1.500 para 1.500, para que eles tá, conseguissem baixar no formato original, e aí, consequentemente, ia ter o tamanho que eles precisavam. Só que, por exemplo, a gente já recebeu solicitações de 2.000 por 2.000, 3.000 por uhum, 3.000. Então, assim, como a gente acaba tendo essas solicitações, né, principalmente vindo de trade, toda vez acaba tendo esse retrabalho, e toda vez a gente precisa subir novas imagens, tamanhos diferentes lá no Ranteg. Nós aqui tá, na Multi, né, pelo menos para subir no Mercury, em algumas plataformas que são mais linkadas com o nosso Ecom, a gente sobe 1.000 uhum, por 1.000, né? tá, É mais para a gente ter essas opções também por exemplo, da pessoa simplesmente entrar no Ranteg e baixar no formato que ela precisa. Não digo ter sim, todos os formatos aí, mas assim, ter alguns mais padrões, né? Não sei, tá, expandir essa quantidade de tamanhos para que a aham, gente possa atender também nessas necessidades, né? tá. Faz o seguinte, Gabriela, manda também um e-mail para mim, por favor. Tá, Se você perfeito. puder, compartilha comigo a média assim de tamanho que hoje é solicitado, tá? Uhum, O que eu posso ver aqui? Uma forma da gente talvez adicionar mais um ou dois tamanhos que vocês falam, ó, esse aqui é o que mais utilizado tanto aqui como talvez é um padrão do e-commerce, entendeu? É um padrão da galera de trade, isso não só na uhum, Multi, mas talvez até em outras empresas. Porque assim, hoje a gente atende, né, a Leroy, a gente agora também está fechando um contrato também com a Pets, no caso, e eles também têm alguns padrões, né? E a maioria dos e-commerce, principalmente que a gente conversa, e o pessoal também de trade, ou é 1.000 por 1.000, né? Que aí acho que é o tamanho mínimo, ou uhum. é 2.000 por 2.000, né? Entendi. Que Por eles exemplo, a gente acabam trabalhando. recebeu uma solicitação da Riachuelo, né, vinda por trade. Aham, E aí precisava ser pelo menos 2.000 por 2.000. E aí, por uhum, exemplo, a gente não tinha essas imagens, claro, a gente tinha na nossa rede, né, em outros tá, lugares, mas a uhum, gente não tinha isso no Ranteg, então a gente está tendo que fazer todo esse redimensionamento para para depois poder subir. subir e depois compartilhar com eles. Então, por isso que Entendi. eu dou essa sugestão, até não sei se outras pessoas aqui já tiveram esse problema, ou essa Tá, necessidade também, tá. mas acho que pelo menos assim, tem sido algo que a gente tem encontrado aí com frequência. Pô, legal. Não, legal, Gabriela. Manda para mim por e-mail também, por favor, porque eu já alinho aqui, já Beleza, vejo da gente colocar isso no nosso roadmap. Agora, só uma combinado. dúvida.
Para gerar, por exemplo, uma imagem 2000 por 2000, a imagem ela tá em que tamanho? Como assim? Que tamanho? O Desculpa. tamanho original dela, vamos dizer assim. Qual que é o tamanho original dela? Normalmente a gente tem 4.000 por 4.000, enfim, a Ah, gente só tá, precisa, legal. vamos assim, na teoria, reduzir, né? Para chegar Entendi. nesse tamanho, mas varia Legal. muito. Como a gente Tá. trabalha com muitas imagens que às vezes os fornecedores da China que enviam pra gente, nem sempre Uhum, a gente tem uma imagem 4.000 por 4.000, mas uhum. grande parte dos casos a gente tem. Tá. Não, legal, legal. Bacana. Não, manda para mim, porque é isso mesmo, né? Se a gente conseguir ter o tamanho proporcional e maior, né? Então aí tranquilo, a gente pode trabalhar esses outros tamanhos sem problema. Acho que fica interessante, sim. Tá? Beleza, combinado, te mando lá no e-mail. Fechou. Obrigado, viu? Bom, voltando aqui, né? Então a gente estava na parte dos atributos, né? Que quando eu clico e compartilhamento também. E aqui a gente está falando dos favoritos aqui, né? Aliás, da qualificação. Então aqui, ó, como que funciona a parte do kit? O kit ele é qualificado dando a média da nota dos assets, né? Ou das imagens que estão dentro dele, ou dos arquivos, aliás. Então eu venho aqui, por exemplo, eu tenho que entrar no detalhe e vou qualificar essa imagem, por exemplo, em 5 estrelas, tá? E salvo. Beleza, já qualificou aqui para mim, tá? Então, automaticamente, ele já está mostrando aqui para mim que é 5 estrelas. Se eu vier aqui, por exemplo, nesse aqui, colocar 1 estrela, tá? Ele vai tirar a média e vai, então, trazer a nota total desse meu kit, tá? Agora, no caso do item, deixa eu voltar aqui na galeria. No caso do item aqui, aí, beleza, né? Eu consigo já classificar o item diretamente, porque ele é o único arquivo, enfim, um único asset dentro desse item, tá bom? E aqui, já aproveitando, né, a visualização desse item, onde eu tenho também as mesmas informações, né, aqui no caso, na equipe que ele está vinculado, né, as informações aqui do arquivo, por exemplo, 1800 por 1800, as tags, e assim por diante, tá? E aí, então, eu tenho mais ou menos, né, aquela ideia do detalhe da imagem dentro do kit, eu acabo tendo aqui no item diretamente aqui nessa tela, tá bom? E aqui o mesmo processo. Então, tem aqui a parte de comentários, a parte aqui de histórico de atividades, tá? Esse outro botãozinho aqui, ele como eu estou na conta da Hantag, ele é relacionado a projetos, tá? Então, a Multi ainda não tem, né, o workflow aqui, mas é que ele é voltado, por exemplo, a processos de aprovação de peça. Então, eu posso estar vinculando essa imagem a um projeto que está dentro do meu workflow e fazer a validação dessa imagem dentro desse meu projeto, tá? Ver quais são os aprovadores, eu vou lá e falo, ó, legal, isso aqui precisa ajustar, não precisa, está aprovado ou não está. Eu faço aqui dentro da ferramenta também, tá? Mas, pessoal, tá tranquilo até aqui? Tá ficando claro para quem tinha alguma dúvida ou para quem nunca acessou a ferramenta? A Érica, acho que não tinha acessado ainda. A Érica tá tranquilo. Bom, pessoal, se tiverem qualquer dúvida, beleza, podem acionando, tá? Legal, gente. Então, aqui meus favoritos, é aquela ideia. Então, clicando em meus favoritos, só voltando aqui, né? Então, eu tenho aqui os meus os assets, né, que foram favoritados, tá? Fila de downloads também é uma outra funcionalidade legal. Então, também consigo ali na galeria, eu vou ter esses 3 botõezinhos aqui, por exemplo, eu tenho uma opção de adicionar fila de downloads. O que significa? Eu posso ir pegando vários arquivos, tá? E adicionando ele numa fila de downloads que a gente fala, eu costumo dizer como se fosse um carrinho de compras, tá? Isso aqui ele vai ficar nesse íconezinho aqui em cima, ele vai elencar uma lista de tudo que eu selecionei. E aí, o que eu faço? Quando eu processo isso, ele vai ficar processando o sistema, tá? Dependendo do tamanho dos arquivos, pode ser que demore um pouquinho, tá? Então, assim, um pouquinho, né? Tem um pouco, às vezes, até de paciência, porque dependendo se eu tenho arquivos muito pesados, o que ele faz? Ele faz um processo de realmente pegar todos esses arquivos, ele vai ficar processando ali para ele gerar um único zip, tá? E aí ele vai salvar esse zip nessa parte aqui de fila de downloads. E aí, o que vocês podem fazer? Eu acho que eu não tenho nenhum arquivo aqui processado, realmente está vazio. Mas o que ele vai fazer? Ele vai processar, vai salvar aqui, tá? Para gente, ou também vai mandar uma mensagem aqui quando tiver sido processado. E aí vocês podem tanto baixar esse arquivo, esses pacotes zip, tá? Ou também compartilhar com alguém, tanto internamente como externamente, como eu já mostrei, tá? E o que é interessante, depois esse kit, né? Desculpa, esse kit não, pessoal. Esse conjunto, né, que eu gerei aqui,
ele vai ficar durante 30 dias salvo aqui nessa minha fila de downloads, tá? Então, se eu tiver que recorrer de novo isso e mandar para alguém de novo, ou mandar para outra pessoa, é só acessar aqui e ele vai estar salvo, tá bom? Agora, a parte administrativa, né? A Carol comentou comigo que muitos de vocês têm alguns usuários aí que são administradores Basic, né? Então, também vão ter acesso aqui a essa parte aqui de administrativo e relatórios. Em dashboard, eu vou ter uma visão geral da conta, né? Onde eu vou ter aqui toda a parte de visualização de quantos arquivos tem cadastrados, né? Enfim, categorias, equipes e itens. Aqui, é claro, a gente está melhorando também nessa segunda versão, a gente vai ter gráficos, então aqui é mais numérico para ter uma visão geral da conta como um todo. Aqui é onde eu cadastro as equipes, tá bom? Então, a única diferença do administrador básico para o administrador comum, que a gente chama, é a questão de convidar usuários, tá bom? Então, vocês vão ter o acesso aqui aos usuários que estão cadastrados, mas vocês não vão poder fazer o convite desses novos usuários. Mas vão poder criar a equipe, que eu estou mostrando aqui, então o processo também é bem simples, venho aqui, crio uma nova equipe, e salvo, ou então posso vir aqui, editar ou excluir. E aqui o usuário também é bem simples, né? Então, vem aqui, no caso, quem puder fazer o convite de usuário, é só vir aqui, convidar o usuário, e-mail, tá? O tipo de permissão que ele vai ter dentro da ferramenta, então o sistema já traz aqui as informações, a legenda que cada um faz, tá? Pode escolher o tipo de permissão. E no caso, se eu tiver uma equipe cadastrada, eu posso vincular essa pessoa a uma ou mais equipes, tá bom? A gente tem o sistema aqui de autocadastro também, né, que a gente fez para multi, então muitas pessoas já estão fazendo o seu autocadastro, então não tem que ficar ali fazendo esse cadastro manualmente, tá? Aqui a parte de configurações é a mudança de logo, então por enquanto eu não preciso, né, se preocupar com isso. E aqui na central de mídias, onde eu crio as minhas categorias. Então aqui dentro, eu vou ter todas as categorias ali que eu vou estar encontrando lá na minha galeria, né? Então aqui também o processo é bem simples. A criação de categoria posso criar uma nova categoria, tá? Se eu quiser, por exemplo, vincular uma categoria a uma extensão de arquivo também eu posso. Então, vamos dizer assim que a categoria imagens, tudo que é imagem, ou seja, JPEG, PNG, GIF, automaticamente, quando eu subir um arquivo em JPEG, o sistema já vai setar ali para mim que esse arquivo faz parte da categoria de imagens, tá? Então, é só uma maneira também de auxiliar nesse processo de cadastro. E é bem simples. Quero, por exemplo, que XPTO seja uma categoria mãe, né? Que a gente chama aqui de categoria mãe. Então, a categoria macro aqui que está, enfim, acima de tudo, né? Agora, eu quero que XPTO seja uma subcategoria de vídeo, eu só arrasto aqui para a direita. Vamos dizer assim que eu vou criar agora uma XPTO1. Tá? Vou clicar aqui, ó, XPTO1, tá? Vou salvar. Beleza, já criou aqui para mim XPTO1. Eu quero que seja uma subcategoria XPTO, eu arrasto e vou arrastando. Então, é um sistema de drag and drop aqui que eu vou arrastando e colocando os níveis que eu quero que cada categoria faça parte, tá bom? E aqui na parte de relatórios, eu tenho aqui a central de mídias, onde eu tenho aqui o inventário. Eu costumo dizer que aqui é o inventário da plataforma. Então, aqui eu vou ter tudo que foi cadastrado, tá? Enfim, com todas as informações, as categorias, o usuário que cadastrou. Todos os relatórios são exportáveis, tá? Então, tanto em Excel, PDF, enfim, CSV, e tem todos os filtros. Então, aqui, por exemplo, os relatórios de todos os itens eu tenho esse tipo de filtro. Relatórios de itens a expirar. Então, se eu tenho a funcionalidade aqui, que é a data de expiração, é que aqui também acho que eu não tenho nada que vai expirar. Mas ele vai registrar aqui para mim se eu tiver algum item que está próximo de expirar. E o que é interessante também, o sistema ele manda um e-mail para o administrador, quando estiver faltando, se não me engano, uma semana para expirar, ele vai falar assim, ó, fulano, esses itens aqui estão próximos de expiração. Porque aí vocês, como administradores, vocês podem chegar e recorrer, ou altera aquela data e aumenta o prazo, ou se, por exemplo, vamos dizer assim, que é uma imagem de direito autoral, uma campanha que vocês fizeram de marketing que usou um influencer ou usou, enfim, uma pessoa X, que aquela pessoa tem um contrato de direito de imagem. Então, eu posso fazer essa gestão aqui também dentro da ferramenta, tá? De, até tal período eu posso usar a imagem dessa pessoa, depois disso eu não uso mais. E aqui, enfim, todos os relatórios são basicamente o mesmo formato, tá, pessoal? Então, relatórios de upload de usuário, download e assim por diante, tá? E aqui, por exemplo, também tem relatórios dos usuários que foram cadastrados, tá? Então, aqui o tipo de permissão, tem uma visão aqui geral, né, de tudo.
Log de acesso é quem está acessando a ferramenta, e o acesso externo. Então, aqui no acesso externo também tem um relatório, por isso que eu falo que é importante, tá? Aquela questão de você permitir a identificação, porque aqui eu tenho uma visão de quem está acessando fora da minha empresa o meu link ali, né? O meu arquivo que eu estou compartilhando, e se a pessoa fez o download ou não, tá? E o que é importante também desse compartilhamento, pessoal, que eu acho que é algo bem legal aqui da ferramenta, não sei se vocês sabiam, mas todo link que eu compartilho, ele não perde a referência. Então, se eu compartilhar um link hoje com vocês, tá? Por exemplo, a nossa apresentação aqui, e amanhã eu alterar essa imagem, amanhã eu alterar essa apresentação, subir um arquivo novo, ou então eu compartilho esse kit, por exemplo, né? E aí amanhã eu venho aqui, adiciono mais uma imagem, eu apago essa imagem, coloco outra, eu não preciso estar mandando o link de novo para vocês. Automaticamente ele vai estar salvo, vai estar atualizado esse link, e vocês vão estar acessando sempre o link atualizado, tá? O kit aqui, no caso, atualizado. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Fui claro aí com vocês? Foi bacana? Queria só ter um feedback aí para a gente ver se eu fui no caminho certo, se eu consegui tirar a dúvida de quem não tinha acessado, se está tranquilo. Por favor. Tá tudo bem, então? Carol, acredito que é basicamente isso. O pessoal está respondendo, tá tudo ok. E se tiver alguma dúvida, eles podem entrar em contato direto com você, Murilo, pelo e-mail? Pode sim, pode sim. Pode entrar em contato comigo pelo e-mail que eu marquei aqui, ou até pelo chatzinho que tem ali na plataforma, tá? Naquele botãozinho lá que eu mostrei. Tem o chat lá que vocês podem entrar em contato, aí alguém da nossa equipe aqui vai estar fazendo ali as instruções, se for no caso de alguma dúvida, tá? Se for no caso de algum problema técnico, também mandem para a gente. Se for algo que dê para a gente resolver de imediato, vai ser resolvido, tá? Se for algo que vai demandar um pouquinho mais, às vezes, de tempo para investigar o que é, a gente também dá o retorno para avisar quanto tempo demora, ou então dá o retorno e falar, foi resolvido esse problema, tá? Então, também fiquem, sempre que abrirem ali um chamadinho ali, né, acionar a gente pelo chat, fiquem ligados, porque a gente retorna, principalmente quando às vezes é algum problema técnico. Às vezes dá um bugzinho ali, poxa, ajustamos, e a gente sempre dá um report para falar assim, ó, deu certo, já está ajustado, confirma para mim, tá? E aí a gente sempre gosta do feedback se deu realmente certo, se está funcionando, para a gente já fechar ali e dar como encerrado. Perfeito, Murilo, então é isso. Agradeço aí o seu tempo para explicar a plataforma para a gente. Imagina, pessoal também, Carol. agradeço o interesse em entender um pouco mais sobre a plataforma e até a próxima. Valeu, Carol. Obrigado. Se precisarem de alguma coisa, dá um toque. Gabriela e Ana, fique à vontade, me mandem lá as informações, a gente vai se alinhando. Fechou. Obrigada, gente. Tchau. Boa tarde. Valeu. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês. Tchau. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Tchau, obrigada.